Sou a professora Miriam e hoje vou estar falando sobre gêneros textuais. Como eu estou falando diretamente, especificamente para os meus alunos do 5º ano, eu não vou falar sobre todos os gêneros textuais, vou falar sobre 4 apenas. Mas olha lá, é importante que você assista porque esse material vai servir de subsídio para o conteúdo que a gente vai ver em sala de aula, ou seja, é uma aula invertida. Você precisa assistir esse vídeo para estar preparado em sala de aula. O primeiro gênero que eu vou falar é sobre as crônicas. Crônicas trazem geralmente temas do dia a dia. Elas são curtas e elas sempre são inspiradas em alguma obra, numa notícia de jornal, numa música. A gente tem crônica, por exemplo, que é inspirada em música, do Noel Rosa, por exemplo. Com que roupa eu vou? E aí tem também as Crônicas de Nárnia, que é um filme que foi inspirado, que o personagem do leão, por exemplo, foi inspirado em Jesus Cristo, né? Que é um personagem bíblico. E eu trouxe aqui para vocês uma notícia de jornal que foi publicada em 2011, que fala assim: rara doença cerebral faz com que mulher não tenha medo de nada. Não dá tempo de nós lermos a notícia inteira, mas eu já vou falando para vocês que essa mulher, ela sofreu um acidente e uma parte fundamental do cérebro foi afetada. E essa parte, ela correspondia àquela parte do cérebro que nos dá medo, faz com que nós sintamos medo. E ela, como perdeu essa parte do cérebro, não sentia mais medo de nada. E os cientistas estavam estudando esse cérebro para tratar de pessoas que têm traumas, como ex-soldados que foram para a guerra e tudo mais. Bom, essa notícia é muito séria. Aí o Moacir Sclia, que é um dos maiores cronistas que nós conhecemos, escreveu A Mulher Sem Medo. Meter medo na mulher transformou-se para ele uma questão de honra. Tinha de vê-la pálida e trêmula. Então ele contou uma crônica com base nessa mulher do jornal, em que o marido tentava fazer com que ela sentisse medo, porque ele se sentia inferiorizado por ela não sentir medo de nada, e ele, que no caso teria que passar aquela imagem de homem forte, viril, nesse caso ele sempre estava como medroso. Então é uma crônica bem divertida, o humor ele está presente nas crônicas, é característico, e enfim, as crônicas sempre inspiradas em alguma coisa e elas são subjetivas, ou seja, são inventadas, ok? Bom, crônicas já foi, agora vamos falar sobre texto instrucional. O próprio nome já diz. Texto instrucional traz uma instrução. Eu trouxe aqui para vocês, uma receita. Na receita, você recebe todas as instruções, passo a passo do que fazer. Os ingredientes na proporção, uma caixa, uma colher. Aí depois aqui você tem o modo de preparo e inclusive informações de rendimento, tá aqui. Quanto que rende aquela receita, qual a forma adequada. Outro tipo de texto instrucional é, por exemplo, o manual de instrução. Aqui você tem passo a passo de como instalar o seu forno, que aqui é um forno, certo? Outro exemplo de texto instrucional é a bula de remédio. Ele te instrui sobre aquele medicamento, se a contraindicação, qual a composição dele, todas as informações sobre o medicamento que você precisa tomar vão estar aqui. Essa bula, ajustada à receita que o médico te passa, é super eficaz no tratamento que você vai precisar fazer. Por isso, texto que te dá instrução, que te ensina. Bora lá, vamos continuar agora falando um pouco sobre o texto jornalístico. Texto jornalístico. Nós temos aqui um exemplo de capa de jornal. Nós temos o logotipo, a manchete, que é o assunto principal que vai ser tratado naquele jornal, e a legenda com pequenas chamadas de todas as notícias que vão ser encontradas no jornal.
No jornal a gente encontra notícias, reportagens, artigos, entrevistas, entretenimento classificados. É importante você perceber que o jornal, ele não quer estabelecer uma relação assim de nossa, somos super amigos. Não, ele quer só te informar. Há um distanciamento entre o leitor e quem escreve. Ele nunca vai falar assim, olha, que triste, hoje morreu fulano de tal. Não, ele só vai falar, hoje na cidade tal morreu tal pessoa. Só isso que ele quer fazer. Para isso, é importante que você perceba também que todo jornal, toda notícia, ela traz o que a gente chama de slide. Mas o que, afinal de contas, o que é slide? Eu vou mostrar para você algumas perguntas que devem ser respondidas no slide. Olha lá. O que, quem, onde, quando, como e por quê. Toda notícia tem que responder isso. O que aconteceu, com quem, onde foi, quando, como e por quê. Vou te dar um exemplo. Furacão Irma deve ganhar força ao chegar à Flórida. Só pelo título da notícia, você já sabe do que se trata, então o que aconteceu e onde foi. Foi na Flórida, ok? Quando você continua lendo a notícia, você vai ter informações de quando foi, como foi, enfim, todas aquelas perguntas que eu fiz, que eu mostrei para vocês, que é a do slide, elas são respondidas, mas não como pergunta e resposta, mas no decorrer do texto mesmo, tá bom? Bom, para encerrar, eu vou falar sobre o texto poético. Este sim tem uma função de emocionar, de se aproximar do leitor de uma forma bela e estética. Para isso, ele precisa ter ritmo, precisa ter musicalidade, e aí a gente fala de poema e tem que pensar que o poema ele tem toda uma forma, uma estrutura. Ele tem, por exemplo, o verso, cada linha do seu poema é um verso. Quando a gente tem muitos versos, a gente tem estrofes, e aí eu vou falar sobre esquemas de rimas que tá aqui no meu tablet. Pera aí, vou pegar para você, rapidinho. Opa! Aqui, vamos lá. Bom, isso daqui é uma estrofe. Cada linha dessa é um verso. Se você observar aqui na frente, ó, tá dando para ver? Você vai ter A, B, C, B, D, D e B. Aí você vai falar, mas afinal de contas, o que é isto? Quando a gente fala em esquema de rima, é porque cada rima ela tem que concordar com outra. E quando ela concorda, ela tem uma letra. Vamos lá. O primeiro verso. Sigo aqui no meu cordel. Terminou com cordel, ó o som. Vou chamar de A. Para falar do Curupira, vou chamar de B. Por quê? Porque ele não concordou com o de cima. Um pequeno ser fantástico, concordou com cordel e Curupira? Não, né? Não tem o mesmo som. Que está sempre na mira. Olha lá, mira com Curupira combina. Então eu vou chamar de B e de B. Do terrível caçador. Caçador combinou com alguém de cima? Não, vou chamar de D, porque foi a única letra que eu ainda não coloquei. Que na vida é sem amor, amor com caçador, combina. Coloco outro D aqui. E nos bichos sempre atira. Atira, mira, Curupira. Repito o B de novo. Deu para entender como funciona o esquema de rimas? Letras iguais, rimas iguais, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham apreciado e assistam para que a gente consiga fazer bem legal a nossa aula de sistema rotacional.